Estamos no ar. Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos em nosso programa Contabilidade Descomplicada. Hoje é um programa especial, nós temos uma participação especial. Eu sou Evandro Custódio, aqui ao meu lado. Sou Rosiane e, como o Evandro disse, hoje nós temos uma convidada muito especial e ela vai descomplicar um pouco um tema que é complicado, né? Vamos tentar descomplicar, que é a nossa convidada, Alana. Pode falar, Alana. Olá, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Eu sou Alana Amaral, sou advogada e consultora em proteção de dados. Isso já faz um tempinho, uns 5 anos, né? E para mim é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esse tema. E realmente é um tema assim que é muito assim em cima da lei, mas hoje vamos tentar trazer um pouquinho mais a prática para o dia a dia das empresas. Certo, Alana? Então, para nós é um desafio muito grande na área contábil, né? Porque o objetivo maior do nosso programa é descomplicar fatos e processos dentro da área contábil, dentro do empreendedorismo, mas também a gente não pode deixar de lado processos e principalmente proteção de dados. Então, essa foi uma oportunidade muito grande. Nós estamos agradecendo você por ter aceitado o convite. Para nós precisamos, nossos clientes, as pessoas físicas, empresas, tem que estar adequado à lei de proteção de dados, e esse é o objetivo maior, tentar esclarecer de forma prática, eficiente, como que realmente funciona, como se adequar. São questões que nós precisávamos entender. A gente há algum tempo já vem se adaptando à lei, né? Já estamos totalmente adaptados, mas existe todo um panorama que envolve também o conhecimento das outras pessoas. É isso que a gente, nessa oportunidade, queremos passar. E hoje, o que as empresas precisam saber, né? O que é a LGPD? Por que ela é tão necessária para as empresas? Na verdade, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Né? Então, como o nome diz, é uma lei para proteger esses dados das pessoas. Tá? Então, não protege dados de empresas, protege dados de pessoas. Pessoas vivas. Inclusive, hoje eu postei até um caso de vazamento de dados de imagens de pessoas mortas. A LGPD não protege isso, ela protege dados de pessoas vivas. E ela veio justamente para equilibrar essa relação entre as pessoas e as empresas. Porque antes da lei, as empresas usavam os nossos dados e a gente não sabia por que, como, se tinha compartilhado os dados, se não tinha. Então, a lei veio para trazer esse equilíbrio. Agora, as pessoas têm esse poder, digamos assim, de saber o que estão fazendo com os dados dela. Certo. Então, tudo isso aí para nós, eu não vou dizer que seja uma novidade agora, mas até um tempo atrás era, a gente não estava preparado. E a contabilidade manipula muitas informações, precisa de informações, e essas informações têm que estar muito seguras. Sim. Tá? Então, me diz assim, de fato, quem precisa estar de acordo com a lei? É só para o público entender. Tá. Pessoa física, jurídica? São todas as empresas, ou só as grandes, ou as pequenas também? Sim, a lei, ela veio justamente para cobrar isso das empresas, tá? Todas as empresas precisam estar adequadas, todas as pessoas que têm CNPJ, no caso, inclusive até igreja, ONGs, têm CNPJ, têm dados pessoais, têm que estar adequados. Dados pessoais são os nossos dados, né? Tem nome, tem telefone, sim. Sejam dos seus clientes ou dos seus trabalhadores, precisam estar adequadas. Empresas grandes, pequenas, têm que estar adequadas também, para proteger esses dados, tanto em meio físico, né, o papel, quanto no meio digital. Computador e os dados no computador, no sistema, tem que estar protegido também. E com relação ali que você perguntou todas as empresas e também algumas pessoas físicas que trabalham com dados pessoais, mas não tem CNPJ. Por exemplo, advogado não precisa ter CNPJ para trabalhar, mas trabalha com dados. Esses dados
com finalidade econômica, tipo, se eu não tiver dados, eu não trabalho. Sim, então, exatamente. Então, também precisa estar adequado. Mesmo quem não... Os autônomos também. Exatamente, o MEI precisa estar adequado. As pessoas, mesmo não tendo CNPJ, né? Tipo, por exemplo, assim, um corretor de imobiliária, manicure, cabeleireiro, sabe? Todo mundo que mesmo não esteja, né, regularmente inscrito, né? Tem um CNPJ, precisa estar adequado se tem os dados como fonte de trabalho, digamos assim. Porque geralmente, tu falou ali manicure. A manicure precisa pegar o teu contato. Isso mesmo. Aí eles pensam assim, né? Não, porque eu não tenho trabalhador, eu trabalho sozinha, né? Eu trabalho sozinha, mas o meu escritório está adequado. Por quê? Porque eu preciso mostrar para o meu cliente a adequação, né? E eu tenho o cadastro dos meus clientes. Né? Então, os cadastros, eu tenho os dados ali, nem que seja nome ou telefone. Então, quer dizer, por exemplo, para minha manicure, se alguém for, vou pedir para minha manicure o telefone de fulano, que é cliente dela. Ela não pode dar sem a autorização, isso daí é um dado pessoal. Sim. Né? Então, tem que tomar. Então, todas as pessoas, pessoas físicas ou jurídicas, que trabalham, né, que têm dados pessoais no seu dia a dia, tem que estar de acordo com a LGPD. É lei, tipo, não tem como fugir, entendeu? Mas então as empresas não podem mais ter os dados pessoais, pegar como que funciona? Podem e devem, porque assim, como a gente diz, dado é poder, né? Quem não tem dado não trabalha, certo? Tipo, a gente precisa dos dados, né? Seja dos nossos clientes ou dos nossos colaboradores para trabalhar. Então, uma empresa que não tem dados não consegue trabalhar. Então, pode e deve pegar os dados pessoais, usar esses dados pessoais, mas de acordo com a lei. A lei traz 10 permissões ali, tipo, o que a gente chama de hipótese legal para usar os dados pessoais. Então, a lei não proíbe que use, mas que use dentro da lei. Entendeu? Para ficar de acordo com a legislação. Até, inclusive, quando eu comecei a fazer a adequação à LGPD, isso há uns 5 anos atrás, mais ou menos, então a LGPD ainda nem estava em vigor, eu já estava fazendo cursos, coisas assim. Um dos cursos que eu fiz era, como era começo, né, uma legislação nova, foi dito assim, que o titular tem o poder, até assim, meus dados, minhas regras. Assusta realmente a empresa, então, tipo, o titular, no caso, a pessoa que tem os dados. Vai poder dizer se pode ou não pode usar os dados dela, só que não, com o tempo, estudando mais e levando mais a fundo, né, a LGPD, é o caso, a gente viu que não, a empresa pode usar os dados, mesmo sem a autorização, às vezes, do titular, dentro dessas 10 autorizações que a lei traz, né, tipo, por exemplo, para execução de um contrato, a pedido da pessoa. Sim, né? Isso, você... São informações que como são vai fazer necessárias para o processo. Exatamente, senão não vai para frente. Tá. Então, assim, tipo assim, claro que isso é uma questão de tempo e existe toda uma adequação que deve ser feita. A adequação a gente entende que tem que ser feita geral. Sim. Né? Para ser direitos iguais a todo e, de qualquer forma, assegurar dados de pessoas, de empresas e tudo mais. Qual seria o primeiro passo? Qual é o passo inicial para fazer essa adequação, Alana? Você pode, por gentileza, nos explicar? Bem, eu trabalho da seguinte forma, né? Quando eu for fazer a adequação da empresa, eu faço primeiro até eu faço hoje diferente do que eu fazia 5 anos atrás, porque a prática vai, né, trazendo a gente, né, coisas diferentes. Mas primeiro eu faço um mapa de operação da empresa para saber como que a empresa lida com esses dados, quais são os seus parceiros, por exemplo, se tem o marketing fora, se tem a contabilidade fora, porque são empresas que se relacionam com a empresa cliente, no caso. E aí, depois disso, eu faço o mapeamento dos dados, tá? O mapeamento dos dados, o que é? É tudo que a empresa faz com os dados pessoais. Sim. Né? Desde o momento da coleta desse dado pessoal para o banco de dados da empresa, até a eliminação. Então, coletou o dado, chegou por onde? Quem que pegou esse dado? Quando? Para quê? Né? Passou para quem dentro da empresa? Ele vai ficar guardado? Por quanto tempo? Vai ser eliminado? Né? E aí, depois, eu faço a conscientização. O treinamento, no caso da equipe. O que eu faço de diferente hoje? Porque quando eu comecei, eu fazia a primeira conscientização.
Aí, quando chegava na hora de fazer o mapeamento dos dados, os colaboradores já, tipo, como já tinham passado pela conscientização, nem sempre colocavam tudo que eu precisava saber, porque, sabe que não pode fazer isso, eu fiz errado, né? Então, agora não, eu faço primeiro essa parte do mapeamento, para ver já o que tem ali de certo e errado, e aí a gente faz a conscientização, né? Porque sem essa conscientização, não tem adequação, é dinheiro jogado fora. Tá? Tipo assim, é um dos passos mais importantes, eu acho, da adequação. Não adianta só os sócios se adequarem ali e a equipe, né? O time não está engajado. Exatamente. Ter conhecimento. Né? Uma coisa que eu já ouvi falar assim, nesse meio é que a adequação é do P ao P. Sim. É do porteiro ao presidente. Todo mundo que trabalha naquela empresa tem que estar consciente do que pode e que não pode fazer com relação aos dados pessoais. Certo. Até porque muita gente pensa assim, minha empresa não precisa porque não tem vazamento de dados, como eu tenho antivírus, ninguém vai hackear meu sistema, alguma coisa assim. Mas muito dos vazamentos de dados é justamente de dentro para fora da empresa, né? É algum funcionário que leva esse dado pessoal de forma indevida, às vezes sem querer, às vezes por querer, a gente não sabe, né? A gente já tem vários exemplos disso. Então, tem que conscientizar do que pode e o que não pode, né? Já que a maioria desses vazamentos é de dentro para fora. Certo. Então, todo um processo que você acompanha e faz na implantação, onde esse dado ele vem, ele é preparado, ele vai ser muitas vezes armazenado, porque também precisa, ele vai ser trabalhado e muitas vezes ele vai ser até excluído para não ficar, em alguns casos. E existe também, além da conscientização, todo o trabalho que é feito, que você faz em cima do todo o pessoal, toda a equipe que vai lidar com essas informações. Isso. E, obviamente, essas pessoas têm que estar preparadas, porque eles não vão lidar só dentro da empresa. Sim. Nós temos que entender. Eles, muitas vezes, têm que entender que isso não pode passar numa conversa qualquer, ou em casa, saber separar entre cônjuges, né? São coisas que... E por isso que, tipo assim, quando a gente fala em lei de proteção de dados, isso aí eu entendo que seja geral, tá? Porque não é só empresa. Isso envolve a parte entre pessoas, né? O próprio casal mesmo, né? No caso de uma questão de litígio, tá? De imposto de renda, de informações, de interesses, então a gente vê que é geral, certo? Sim, mas ressaltando só, a Lei Geral de Proteção de Dados é destinada para as empresas, né? As empresas que têm que se adequar. Exatamente. No caso, assim, se a gente estiver conversando, acontece muitas vezes assim, o namorado vazou dados da namorada. Sim. Ele não é empresa, ele não tem que se adequar à LGPD. Então, ele vai ser responsabilizado, mas por outras legislações. Né? Não pela LGPD, certo. Tá? Nesse caso, assim, como você falou do cônjuge, se um deles realmente aí trabalha, por exemplo, assim, como você deu o exemplo do imposto de renda, né? Ele trabalha na contabilidade, não tem que conversar realmente com a esposa sobre isso. Ou foi contratado, de repente, fazer imposto de renda, por exemplo, de uma das partes do casal. Perfeito. Tá? A empresa, ela simplesmente não pode passar essa informação para o outro cônjuge, né? Isso é uma coisa que tem que ser entendido, muito bem entendido, né? Isso acontece muito, né? São coisas que a gente tem que estar preparado, né? Tem. E a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente, nunca vai acontecer com a nossa empresa. Sabe? Mas quantos casos a gente já viu, por exemplo, de funcionário, né, recebeu ali o aviso prévio, sabe que vai ser mandado embora, pega o pendrive, coloca ali no computador da empresa, pega todo o banco de dados e depois vai abrir a empresa dele, tem ali o banco de dados dos clientes, entra em contato com os clientes, eu abri se fosse, né, da contabilidade, abri minha contabilidade agora, né, já que você era meu cliente, eu fazia esse imposto de renda lá, eu posso fazer aqui, isso é um vazamento de dados. Então, por exemplo, aí a gente já coloca, quando a gente faz o treinamento, por exemplo, não pode usar dispositivo particular no escritório, na empresa, né? São coisas que a gente vai no treinamento
Antes, quando eu faço ali o mapeamento, a gente vai verificando o que pode e o que não pode acontecer, para colocar ali no treinamento, na conscientização, ó, a empresa não permite dessa forma. Até depois, para não falar assim, eu não sabia. Exatamente. Porque tudo tem que ter prova, tudo tem né? que ter prova. Até o treinamento. Né? Quando eu faço por vídeo. Vai o vídeo para a empresa, então eu sei que a empresa recebeu. E eu peço, ó, faz tipo como se fosse uma lista de presença. Eu assisti o vídeo para ter a prova de que aquele colaborador assistiu e não pode dizer que não sabia. É como se fosse entrega de um EPI, digamos assim. Exatamente. Você prepara ele para uma situação de um trabalho. Ó, tá aqui. São as ferramentas que você vai usar, são a segurança que você vai usar. E, por favor, assina que você está de acordo com todas as normas da empresa e nós estamos passando as ferramentas seguras para você usar. Seria mais ou menos isso. Nós temos que entender que no nosso programa é a contabilidade descomplicada, então nós temos que fazer um entendimento que todos entendam de uma forma que... Com certeza. Não, mas é assim mesmo, porque realmente para resguardar a empresa, porque se alguém depois for responsabilizado, quem vai ser? Vai ser a empresa. Certo. Né? E a empresa tem como provar depois, não, ó, a empresa está adequada à LGPD, o funcionário que foi de má fé e que, né? Sim. E tem empresa assim que até fala assim, isso não é mais uma burocratização, coisa de advogado, né? O que tu diria, Lana, sobre esse comentário? Eu tô rindo porque eu já ouvi isso. Há alguns anos atrás eu ouvi de um possível cliente que a lei era para os advogados ganharem mais dinheiro. Aí é o que eu digo assim, ó, se fosse para eu ganhar mais dinheiro, então prefiro que nem faça adequação, porque uma hora vai ser obrigado a fazer, né? Tipo, vai vir alguma penalização, aí vai me procurar para fazer e eu ainda vou ter que defender ele no processo. Então eu ganho duas vezes. Melhor, se fosse assim, melhor deixar assim. Mas, pensa assim, quando o Código do Consumidor entrou em vigor, muita empresa, né, as lojas, principalmente a gente pensa em loja que tem o consumidor, também torceram o nariz. Sim. Mas se adequaram. Tem que se adequar, né? Tem que estar de acordo com o Código do Consumidor. Tem os órgãos de fiscalização que se não tiver, né, então acabam punindo a empresa de uma forma ou de outra. Os próprios consumidores estão mais conscientes também com relação aos seus direitos de consumidor. E a mesma coisa é com a LGPD, né? Então, não é só uma burocratização. A empresa estando em conformidade com a LGPD também traz segurança para ela. Porque uma das coisas que a gente pensa assim, nunca ninguém vai me achar, nunca ninguém vai falar assim, que eu não estou de acordo com a lei. Mentira. As pessoas estão cada vez mais conscientes da LGPD e dos seus direitos. Sim. Né? Então, você estar de acordo com a LGPD traz segurança para a própria empresa. Como nesse caso que a gente falou ali do funcionário se acha de má fé, né? Sim. Mas aí, não, a empresa está de acordo com a LGPD. Né? Eu tenho aqui todo o processo de implementação, e isso vai, até isentar a empresa de alguma responsabilidade no futuro. É um processo de adequação, ele não é feito do dia para a noite, mas traz essas vantagens, além de outras, né, vantagens para a empresa, de isentar de uma responsabilidade que pode vir no futuro, porque as pessoas, né, que são afetadas pela LGPD, se não tiver de acordo, estão entrando com ações judiciais, né, com reclamações, então, tem para a empresa não tem desvantagem, eu digo, sabe? Eu estava analisando as vantagens, você acabou de responder. E eu também entendo pelo seguinte, porque muitas vezes isso aí está atrelado a contratos de empresa. Tá? Eu já vi empresas que só fecham contrato com empresas que realmente estão adequadas à LGPD. Sim. Principalmente quando existe essa manipulação de dados, porque hoje para um contrato entre empresas, né, não importa que área que seja, vai passar informações de diretores da empresa, de contrato social, onde tem informações até de endereço. Dos trabalhadores que vocês, por exemplo, como contabilidade, né, recebem. Então, a gente vê muito em contratos firmados que você tem que estar adequado até esses dias eu recebi um contrato de um fornecedor para assinar, né?
E já olhei, né? Não tinha cláusula da LGPD. Daí eu falei assim, olha, eu quero que coloque a cláusula da LGPD, senão eu não vou assinar. Sim, porque são os Que teus garantia dados que estão ali. Sim. Que ele não vai usar os dados para outra coisa, com a segurança dos teus dados ali. Sim. Só que além disso, Evandro, tem outras, eu vejo muitas outras vantagens assim Sim. com relação à LGPD. É a credibilidade da empresa para o teu cliente. Sim. Né? Lembra quando a gente começou a fazer, que a gente fez aquele quadrinho, ó, essa empresa está em processo de adequação à LGPD. Por quê? Porque mostra para o cliente da empresa, poxa, eu sei que essa empresa tá protegendo os meus dados. Né? Com relação também à economia, embora as pessoas pensem, eu vou gastar fazendo o processo de adequação, mas pensa no que vai economizar, porque você estava falando para mim ali daquela hora com relação aos dados, que alguns são excluídos, alguns ficam no banco de dados, mas eu realmente, depois que quando eu faço o mapeamento dos dados, eu vejo ali, tal dado tem que ser excluído após tantos anos, né? Porque tudo tem a questão de responsabilidade legal. Então, vai enxugando o banco de dados da empresa. Porque o que toda hora a gente está comprando é mais espaço no banco de dados, né? E assim, não, a gente eliminando dados, porque quando a gente faz o mapeamento, a gente vê, tal dado não pode ficar por muito tempo, tem que ser eliminado. Vai enxugando o banco de dados da empresa. Sim. E consequentemente, fica mais rápido o maquinário, fica mais eficiente, as pessoas, na hora de procurar um dado, vão achar mais fácil. Então, a eficiência também está atrelada a essa economia. Além disso, o respeito, né, que você mostra né, junto com a credibilidade e o pioneirismo. Sim. Por exemplo, o Amaral Contabilidade, que a gente fez, a adequação à LGPD, eu realmente aqui na nossa cidade, eu desconheço outra empresa, eu acho que a Amaral Contabilidade, se não foi a primeira a ser adequada à LGPD aqui, foi uma das primeiras com certeza, porque a gente fez logo depois que a LGPD entrou em vigor, então também no mercado se destacar, entendeu? A gente entende que realmente existe uma certa resistência, né? Isso é natural, a resistência, que para nós também, quando a gente começou lá atrás a fazer, a gente tinha que entender como é que funciona, entendeu? É que as empresas, eles não veem esses benefícios. É como tu disse, eles só olham, né? Só pensam que é um custo, né? Custo que vai ter, mas não olham os benefícios, né? São vários, principalmente para a segurança da empresa. Sim. Eu acho que as empresas ainda não viram que a LGPD não é só para as pessoas, né? Traz a segurança realmente, uma empresa adequada dorme tranquila, com certeza, né? Porque sabe que está adequado. A gente não pode dizer assim, que não vai ter um incidente com dados pessoais. Pode acontecer, só que a gente minimiza esse risco. Sim. E é preferível estar resguardado. Exatamente. Exatamente. Porque quando faz adequação, uma das coisas que a gente traz é já essa possibilidade. Se houver um vazamento, um incidente com o dado, o que fazer? Então, a empresa já tem esse conhecimento. Seria um plano de contingência no caso de... Só para a gente simplificar aqui. Um plano de contingência no caso de um vazamento. Se acontecer. Isso, claro, para quem recorrer, né? Como fazer, o prazo, tudo. É feito de uma forma para isso não acontecer, mas se acontecer, pelo menos o impacto seria menor, digamos assim. Impacto tanto para a empresa nessa parte de proteção dos dados, né? Quanto até que a gente não falou dela ainda, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso aí é o órgão regulador. Que é o órgão, exatamente, é o órgão que regula, que fiscaliza, que educa. Então, assim, se você... aconteceu qualquer incidente com dados pessoais, exemplo, né? Na Amaral Contabilidade. Mas, como a Amaral Contabilidade está adequada, fez tudo o que podia para proteger aquele dado... Com certeza, se tiver alguma sanção, vai ser a menor possível. Porque a gente tem como provar que foi todo um processo. Que não teve má fé não da teve empresa, má fé, né? Toda uma adequação dentro disso. Tá. E qualquer, pessoa, ela pode fazer essa adequação da empresa? Qualquer pessoa. A lei não determina que seja um advogado ou um consultor em proteção de dados, né? Tem empresa que pega um funcionário para fazer essa adequação. Sim. Recomendo
Nem sempre, porque o funcionário tem que ter... Não, porque o funcionário tem que ter esse conhecimento da lei. Sim. Né? E a lei, como eu falo, também comentei esses dias no meu Instagram, ela traz os ingredientes, traz, por exemplo, ali as hipóteses em que pode tratar os dados pessoais, o que precisa para usar os dados pessoais, né? Só que ela não diz como. O que precisa ser feito? Vou dar o mesmo exemplo que eu dei no meu Instagram. Por exemplo, assim, diz que precisa do consentimento, da autorização da pessoa. Mas não diz como que a empresa vai pegar essa autorização. Tipo, com sinal de fumaça? Né? Então, o consultor em proteção de dados vai saber o que fazer, como fazer. É a mesma coisa que você, tá com uma dor no joelho. Você não vai no clínico geral, você vai no ortopedista, né? Então, é a mesma coisa com relação ao LGPD. Qualquer pessoa pode fazer? Pode. Mas o ideal é que seja alguém que tenha, né, a lei como isso mesmo. Certo, entendido. Essa só falando em lei um pouquinho aí, mas foi criada, foi instituída em 2000 e ela foi 2018? Em 2018. 2018, tá. Só que aí entrou em vigor em 2020. Tá, e hoje, como é que está a adequação dessas empresas? Elas estão fazendo, assim? Como é que tá? Não, ainda tem bastante relutância. Tem bastante... tem muita empresa que ainda não sabe o que é a LGPD. Tem muita empresa que torce o nariz achando que vai gastar. Tem muita empresa que acha que nunca vão achar ela, né? Então, eu não preciso estar adequada. Só que o problema é assim, como o Evandro falou, as maiores empresas já estão. Sim. E isso fora também já era feito. Sim, fora. Todos já era. Sim, nós temos o Brasil agora. A nossa lei, a LGPD, ela é baseada na GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Né? Então já tinha, em muitos lugares já existem. E aí a nossa é quase uma cópia da GDPR. Sim. Mas aí, voltando a falar das empresas, as maiores já estão. Por exemplo, assim, planos de saúde, que é muito importante, porque usam dados de saúde. Esses dados de saúde são dados sensíveis, que a gente diz que são aqueles dados que podem gerar uma discriminação com relação à pessoa. Exatamente. Então, esses dados de saúde, que é saúde, por exemplo... religião, filiação a sindicato. Gênero também? Sexo também. Esses dados precisam ser mais protegidos. Tá? E aí, então, mas por exemplo assim, então o plano de saúde, voltando, né? Sim. Os planos de saúde, eles estão adequados. Sim. E aí, os credenciados dele, eles estão exigindo que também estejam. Que, na verdade, isso deve ser uma norma até de cima, né? Porque, exatamente. Por quê? Por causa da responsabilidade. Da Agência Nacional lá que não, controla... da própria LGPD mesmo, né? Sabe? Porque... Mas muitos, por exemplo, médicos acham que não, que como eles estão de acordo lá com o Conselho Federal de Medicina, que já tem o termo de consentimento, eles acham que não precisam, mas uma coisa é diferente da outra. Mas só para vocês entenderem, então, que as empresas maiores, que já estão adequadas, ainda que poucas, né? Elas só estão agora contratando, se relacionando com outras empresas que também estejam em adequação, como a Rose também falou ainda há pouco. Né? É o tal do efeito dominó que a gente fala, até pela responsabilidade. Porque a responsabilidade pela lei das empresas é uma responsabilidade solidária. Então, é verdade. Quem contrata e quem é contratado respondem solidariamente, tá? Só que nesse contrato entre as empresas vai dizer ali, por exemplo, se houver vazamento de dados, uma tem que avisar a outra em tantas horas, para fazer, né, o que puder para minimizar os danos. E também a empresa que tiver adequada vai poder, por mais que as duas sejam responsabilidade solidária, mas a empresa adequada vai poder cobrar da outra depois. E vai cobrar. Porque, imagina, é o nome, é dinheiro, é tudo, entendeu? Então, por mais a empresa pequena acha que não precisa se adequar, mas se não for pela lei, vai precisar pelo mercado. Ou pela necessidade. Não, pela necessidade do mercado, né? Porque senão, daqui a pouco, não vai fazer mais parceria, mais contrato com ninguém. Eu, esses dias, fiz uma reunião com uma empresa que queria fazer a adequação e o medo dela era esse.
porque ela ia trabalhar para outras empresas. Então, ela queria deixar isso bem claro no contrato, a responsabilidade de cada uma. Certo. Com certeza. Né? Então, tipo, por mais que a maioria ainda não esteja adequada, tem essa objeção, mas as grandes já estão, né? As multinacionais já estão, e aí, para fazer relação com essas, para ter um relacionamento com essas empresas, vai ter que se adequar também. E essas empresas que não estão adequadas, o que vai acontecer com elas? Vai ter alguma sanção, alguma multa? Sim, tem. Então, além dessa parte de perder negócios, Sim. digamos assim, perde o nome com relação ao cliente, né? Tem as sanções da LGPD, que vem na LGPD, aplicadas pela ANPD, né? Como eu falei, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela fiscaliza, ela regulamenta, ela educa e ela penaliza também, né? Então, tem as sanções, e essas sanções são gradativas, né? Começa com uma advertência, aí pode ter o bloqueio e suspensão do banco de dados, de determinado banco de dados onde teve ali o problema da empresa. E a gente sabe, vocês sabem, como vocês trabalham com muitos dados. Exatamente. Então, aí tem a multa? Tem, que todo mundo fala daquela multa de 50 milhões de reais. Tá, tudo bem. E a multa, ela também é proporcional, tá? Na verdade, o máximo é 50 milhões de reais, é o equivalente a 2% do faturamento. Mas eu não vi nenhuma empresa levar essa multa de 50 milhões ainda. Mas o que será que pesa mais para a empresa? Porque às vezes o do dinheiro você recupera. Bloqueio das informações. O bloqueio, dados. Exatamente. Ou ainda, uma das outras sanções que eu também acho eu acho grave, principalmente a gente que mora em cidade pequena, é a publicização da infração. Sim. Imagina dizer, tal empresa vazou dados. Quem que depois vai querer fazer alguma relação, tipo, vou lá comprar naquela relacionamento com a empresa. Né, sabendo disso? Então, tipo, tem a multa, mas tem essas outras sanções também, sabe? Que eu acho que pesa bastante para a empresa. Então, assim, tipo, como eu falo, dói falar isso, mas é lei, tem que se adequar, porque senão pode acontecer isso. Além, claro, das ações judiciais. Tem muitas ações judiciais já envolvendo a LGPD. Tem fiscalização do PROCON, fiscalização do Ministério Público, além da ANPD, porque tem gente que acha que a ANPD é um órgão federal, não vai encontrar ninguém aqui, né, nossa cidadezinha pequena. Mas tem esses outros órgãos, né, além das próprias pessoas. Se a gente for abrir o Reclame Aqui e colocar lá LGPD... Meu Deus, aparece muita coisa. Aparece. E o Reclame Aqui, a gente não apaga. Pode aparecer no máximo ali resolvido, mas não sai aquela reclamação. Então, você imagina como que não fica para a empresa. Né? Então, tipo, tem a parte da LGPD, o que a LGPD, então, ali pune, mas também tem o dia a dia que a gente não pensa nisso, nas indenizações, nas ações, e o nome da empresa que fica... Né, que acaba, a gente sabe que é uma vida, né, para a gente conseguir a credibilidade da empresa, fazer, né, ter o nome da empresa, e assim pode acabar com tudo. Exatamente, na verdade é um assunto muito relevante, claro, porque envolve vários fatores, né? Imagina, você tem todo o implemento de uma constituição de empresa, você vai formar o seu negócio, você vai montar a sua equipe, você vai operar a sua empresa e por uma questão de um detalhe que não foi observado de proteção de dados, que a empresa não está preparada, você acaba ainda se restringindo à continuidade do processo da empresa. Sim, porque imagina, como você falou, uma empresa sem dados não opera, né? Como eu falei no começo ali, dado é poder, né? Então, tipo, uma empresa, como antigamente a gente fala, outra coisa que a gente fala é que dados são o novo petróleo, porque o petróleo que é o que movia o mundo, né? Agora são os dados pessoais, tipo, uma empresa sem dados pessoais não trabalha, não ganha dinheiro, e aí vai fazer como? Principalmente uma empresa de serviço. Serviço sem dados não tem como funcionar. E você pensa assim, né?
só ratificando, são dados de pessoas, né? Tanto os seus clientes, que você vai precisar, Sim. quanto dos seus colaboradores, Sim, né? Você vai precisar, eles têm que ter Vai essa precisar atenção com eles contratar. também, exatamente. Vai precisar dos dados dos funcionários. Exatamente. E aí, como que você vai fazer? Como que você vai fazer uma folha de pagamento, gerar uma folha de pagamento, se não pode ter acesso ao banco de dados dos teus trabalhadores? Entendeu? Sim. E aí? Uhum. Então, E- já deu para ter um entendimento como é que funciona. Aham, eu acho que está mais descomplicado. Descomplicado. Mais descomplicado. Então, pode falar. Aham. E assim, tu sabes, tem ciência de alguma empresa que já foi multada? Sim. Sério? Tem. Além, como eu falei, Helena, além das indenizações que estão saindo nas ações Sim, judiciais, pela ANPD já tivemos algumas multas. A primeira multa foi de uma empresa de pequeno porte, uma empresa de telemarketing, e ela foi multada em R$14 mil, se eu não me engano. Uhum. Advertência e R$14 mil. Uhum. A gente pensa assim, R$14 mil não é tanto. Depende, né? Depende pro Sim. tamanho da empresa. Exatamente. Então, se R$14 mil pode gerar um rombo no caixa da empresa. Sim. Recentemente, nós tivemos 2 casos. INSS, por vazamento de dados. Isso a gente sabe que acontece, né? Quantas vezes a gente não recebe ligação, Sim, sim. né, oferecendo isso. Eu trabalho com direito previdenciário também, aí volta e meia, às vezes um cliente me liga, doutora, já saiu o processo de aposentadoria, né? Porque eu já recebi ligação oferecendo isso. Sem eu ter falado, sim, juro, sem eu ter falado com o meu cliente. Né? Então, tipo, vazou dado de lá de dentro, porque se eu não avisei, como que ele soube? O INSS, inclusive, teve recurso e a ANPD rejeitou o recurso, tá? Por ter vazado dados. Aí teve que publicar no site que vazou o dado, ficou lá por 30 dias, se eu não me engano. Então, é a publicização da infração. E agora, também, recentemente, tivemos a Netflix, R$11 milhões. 11 milhões de reais por cláusulas abusivas nos termos de privacidade. Né? As pessoas, infelizmente, ainda não têm o costume de ler os termos de privacidade, política de privacidade, concorda e pronto. Né? E aí, nesse termo de privacidade, tinha cláusulas abusivas, faltando informação do que eles faziam com os dados, e inclusive compartilhando dados. Né? As pessoas, e aí, então, foi multada em R$11 milhões. Então, tipo, a ANPD, as pessoas... Tinha gente que até achava no começo, que essa lei nem ia pegar, Sim. né? Mas pegou, não tem o que questionar, e a ANPD está atuando. Inclusive, né, deixa eu ressaltar aqui que o INSS é um órgão do governo. As pessoas achavam que não, do governo não vai ser multado, não vai ter coisa, porque também o governo tem que se adequar, né? Então... Inclusive a Receita Federal, né? Tipo assim, a gente abre uma empresa, sai o CNPJ. Daqui a pouco o CNPJ, né, tá recebendo e-mail Existe informação oferecendo, dizendo que tem que se credenciar, que não sei o quê. Tem empresas que já extraem essas informações da Receita não Federal, sabe, né? Da Receita, de onde quer. É, o CNPJ pode ser da foi Receita. recém-aberto e já entra em contato com a empresa, porque no CNPJ tem e-mail. Sim. Hoje, Isso é geral no Brasil dos todo. itens obrigatórios para o CNPJ é constar um telefone e um e-mail. Esse e-mail é público. Tanto que quando a gente faz, a gente já pede autorização, porque é um dado público. Certo? Então, essas empresas, ou alguém que está agindo de má fé, pega essas informações, já entra em contato com a empresa, lá no e-mail, para passar informações, ou solicitar cadastro em coisas que não tem nada a ver com a empresa, muitas vezes mandar boleto e tudo mais. Aí. Então, tem que ter bastante cuidado com isso também. As empresas têm que ficar atentas, né, e não pagar qualquer guia que chega. Né? Sempre perguntar no contador, né? Sempre o contador que vai enviar. Tem que entender que os documentos, né? O escritório contábil é o intermediador entre toda a situação, tá? Todas as exigibilidades e tudo mais, a legislação, com o próprio empresário. Então, tipo, tudo que precisar, tudo que acontecer, entre em contato com o seu contador primeiro. Não vai, tipo, chegou lá por e-mail, qualquer coisa ela vai pagar, acho que para não dar problema. Aqui, geralmente, eles colocam lá uma informação já... colocando uma situação que deixa meio
constrangedora ou já forçando o pagamento. Entendeu? Uhum. Então a pessoa, se não tiver um entendimento, ficar acuado e já, vou pagar para ficar livre, não é tanto, não é muito. Sim. Não é muito, mas qual é o valor aqui? Tá entendendo? Sim, hoje em dia não dá. Então é isso aí. E ainda existem as famosas listas negras, né, que até um tempo atrás se comprava muito, né, para poder entrar em contato com o provável cliente, oferecendo, você tem direito a isso, você tem direito àquilo. E, infelizmente ainda tem. Eu recebo, infelizmente, às vezes, oferta disso ainda, né, no meu celular do escritório, né, que tem lá a notificaçãozinha que sou consultora em privacidade proteção de dados, e mesmo assim mandam para mim, né, oferecendo assim, não, tipo, aí, claro, aí outra coisa que, nesse caso prático, o que a gente faz? A primeira coisa que eu faço é o bloqueio, né, bloqueio e denuncio ali no WhatsApp mesmo. Então, uma empresa que não estiver adequada, que mandar, aí acaba mandando o WhatsApp geral para todo mundo, né? O que vai acontecer? Vai acontecer isso, vai ser bloqueada. E imagina, a empresa, né, não vai adiante. Então, uma empresa adequada sabe o que pode e o que não pode fazer, vai fazer tudo de acordo com a lei e não vai ter esse problema. Certo. E bom, de forma geral, deu para entender. Tá? Então, no programa de hoje, nós tivemos uma lição descomplicada aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, desde do seu início, das particularidades, né? E além do passo ali de próprio implemento, a adequação, a manutenção e todo o processo final. E aquelas empresas também que já foram multadas, no caso, né? Sim. Então, a gente vê que tem um início, tem um fundamento e tem um resultado. Sim. No programa de hoje a gente acabou vendo isso aí, que esperamos que todos tenham entendido. Nós temos alguma coisa, perguntas? Como é que tá aí? Vamos agora abrir para perguntas, né? Se o pessoal que estiver assistindo tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no nosso link. Vamos ver aqui. É que é um assunto que também não é tão fácil de entender. Sei. Para quem está de fora, para mim, né? como, né, tipo, pode ser que eu tenha falado até alguma coisa que realmente fiquem à vontade para perguntar, porque, né, para quem trabalha na área, acha que está falando, né, tipo, as coisas está todo mundo entendendo. Mas, realmente, eu digo assim que a LGPD, ela não é difícil, ela é trabalhosa, a adequação, né, é um processo que demora alguns meses, tudo tem que ter, tudo documentado, né, porque se um dia a pessoa vier perguntar, você tem como provar. Se a ANPD vier perguntar, você tem como provar e isentar a empresa de qualquer tipo de responsabilidade, né? Documento é tudo. Temos alguma pergunta? Vamos ver aqui. Tem uma aqui, Opa, vamos ver. A Graciele está perguntando. Ela disse que tem uma loja e ela perguntou se ela pode enviar propaganda para as pessoas. Ótima pergunta. Pode. Aí eu vou dar aquela Graciele, desculpa, mas eu vou te dar aquela resposta chata de advogado. Depende. Porque assim, vamos então, eu vou tentar dar 2 exemplos gerais, tá? Claro que cada caso é um caso, né? E a adequação, vale até falar sobre isso, que eu falo ali que não é receita, né? Tem receita, mas para cada empresa vai ser de uma forma diferente. Né? Mas então, voltando ali ao negócio da loja. Então, por isso que eu estou falando que são casos hipotéticos, tá? Para quais pessoas que pretendem enviar essa propaganda? Por exemplo, se for para o seu cliente já tem um cadastro ali, você sabe, ele já tem até uma expectativa em receber a propaganda. Então, aí pode ser que se encaixe, que é uma das hipóteses que a lei autoriza, o legítimo interesse da empresa. Tá? Se for legal, se tiver uma legítima expectativa, se tiver salvaguarda, que é como de repente o cliente fala assim, não quero mais receber, ele tem que ter essa possibilidade, né? Pode ser
Pode ser mandado sim, porque já é cliente da empresa, então já tem essa expectativa. Agora, mandar para qualquer pessoa, no meu caso, por exemplo, que eu falei ali, exatamente, aí está invadindo, né, essa pessoa aí não autorizou a receber essa propaganda, no caso. Aí seria, o que eu faria no caso ali, como eu fiz? Bloquearia, né? Então, por isso que eu falo, uma empresa adequada sabe para quem pode mandar, quando pode mandar ou não, para não correr esse risco de ser bloqueada. Né? Eu não gosto de ficar recebendo mensagem dessas lojas. Eu só gosto quando vem assim a propaganda e assim, você ganhou um cashback. Cuidado se não é golpe, né? Boa demais, né? Não, mas esses dias eu recebi uma mensagem de uma loja, né? Que eu comprei, né? E o cashback era assim, oi sumida. Daí eu fui lá, né? Aparecia, porque ganhei 10% de desconto. Olha! Né? Nesses casos vale a pena, né? Não vou bloquear, vou deixar. Mas é o caso, tem que, então, poder pode, mas depende do tipo de relação, né? Se já tem uma relação com a pessoa ou não. Viu que é uma situação que acontece bastante pela pergunta, né? Sim. Porque assim, ó, a loja, como a gente falou, tem um cadastro dos seus clientes. Né? Esse cadastro tem que estar, então, em conformidade com a Lei de Proteção de Dados. O consultor de dados, quando faz essa adequação, já vai dizer ali para o cliente, para a loja, o que pode e o que não pode e em quais situações. Certo. Tem aqui da Maria Cristina. A autorização da pessoa é suficiente para ter os dados dela? Então, a autorização é o tal do consentimento, né? Que todo mundo fala. Todo mundo acha que precisa, tendo o consentimento é suficiente. Não pode ser simplesmente falado, né? Tem que estar escrito. Não, primeiro que o consentimento, ele tem uns requisitos. Tem que ser expresso, tem que ser para aquela finalidade específica, né? E tem que ter, o consentimento tem que ser livre. Tá? E inequívoco, a pessoa tem que saber para que ela está dando um consentimento. A empresa só vai poder usar o consentimento naquela única vez, para aquele caso. Só que, o que eu sempre falo, o consentimento, dentro das 10 possibilidades de usar os dados que a empresa tem, eu entendo como sendo o mais frágil. Por quê? A pessoa te deu o consentimento para usar o dado. Então, se você vai usar o dado de acordo com o consentimento, se ela tirar o consentimento dela, você não pode mais usar o dado. E aí? Né? Então, tem outras 9 hipóteses que a lei autoriza o uso dos dados. Como a gente falou, execução do contrato, tem ali proteção à vida, né? Que aí, por exemplo, um profissional da área da saúde provavelmente vai usar essa base de dados. Essa hipótese, né? Então tem outras hipóteses que até determinação legal. Vocês, por exemplo, como contabilidade, muitas vezes tem que ter o dado lá daquela pessoa porque a lei determina, né? Então, se a lei determina e o teu cliente vem dizer, eu não quero mais que você use meu dado. Não, mas a lei está determinando. Não foi você que consentiu, eu preciso desse dado. E aí você vai ter que vai manter ali, entendeu? Então, a autorização é suficiente, então nem sempre, até inclusive, tem empresa multada porque usou a base legal errada. Essa base legal, no caso que eu digo, essa autorização, né? Saiu pegando o consentimento de todo mundo, quando na verdade não era consentimento, ou usou a execução de um contrato quando era determinado pela legislação, sabe? Então tem que cuidar com isso também. O certo era ter assessoria nessas horas, né? Tipo, uma dúvida, porque mesmo numa empresa que já está totalmente adequada, pode surgir uma dúvida. Aí entra em contato com um profissional, consultor que é o responsável, que queira ou não queira, também é responsável. Sim. Feita a implantação. Sim, sim. E aí, repito, quando eu faço o mapeamento, eu vejo ali tudo, inclusive o que tem de problema, né? E ali mando também para a empresa, coloco a base legal, que né? Coloco o tempo de guarda do documento. Tem empresas que guardam dados, sabe, para sempre. E não pode.
né? Então, e isso vai constar também nos demais documentos da adequação, por exemplo, no aviso de privacidade, tanto para os trabalhadores da empresa quanto para os clientes, né? Porque dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados é a transparência. Né, é ter transparência com as pessoas do que é feito com os seus dados. Né? Então, esses documentos, aviso de privacidade, política de privacidade, aí ali consta tudo isso. Certo. Temos mais um questionamento aqui da Luzia. Quem tem empresa com site na internet precisa de LGPD? Ela ouviu dizer que o termo de privacidade é suficiente. É verdade? Oi, Luzia, muito boa essa pergunta. O site, ele coleta dados pessoais, certo? Ou pelo IP, Sim. IP é o dado pessoal, porque esse IP vai definir quem é a pessoa. Através dos cookies também, né, a gente vai saber quem é a pessoa, ou porque até o comportamento da pessoa é um dado pessoal, Sim. tá? Então, o site coleta dados pessoais. Precisa fazer, então, esse aviso de privacidade, tá? Só que não quer dizer que ele é suficiente. Por exemplo, um site, como da Amaral Contabilidade, a gente fez a adequação do site. Ele tem o aviso de privacidade, que é onde mostra a transparência para o titular, no caso, que vai olhar o site ali, tudo que é feito com os dados, sim, se é compartilhado, se não é. Tem o banner de cookies, né? Porque a pessoa... Esses cookies não são de comer. É complicado. Fala o que é cookie. Verdade. Né? O banner de cookies, e ali, deixar nesse banner de cookies, por exemplo, tem que deixar a pessoa escolher quais cookies ela autoriza que a empresa colete, tá? E também, dependendo do site, se o site oferece algum serviço, termos de uso também, tá? Então, a política de privacidade não é o suficiente para adequar uma empresa, nem um site. Pode, né, não ser, dependendo do que mais a empresa usa. Mas já é um começo. Né? Lembrando que acontece muito disso, de fazer adequações pontuais, né? Às vezes porque ou a empresa não quer gastar muito agora, ou não tem tempo, ou tem uma urgência em um determinado, por exemplo, eu quero colocar meu site no ar e eu preciso da adequação do site, certinho, né? Então, de repente, pode-se fazer a adequação do site primeiro e depois do resto da empresa, ou o contrário, né? Tem como fazer pontuais. Legal. Claro que, né? Então, só aviso de privacidade no site não vai deixar o site adequado, mas é um começo, claro, entendeu? Exatamente, pode fazer ainda mais poucos, que tá na internet ali, né? É o que aparece, né? Mais perigoso também. Com certeza, tá mais exposto, né? É verdade. Com certeza. Vamos ver se tem mais perguntinhas. Então, não tem mais, eu acho que era isso, então. Então, acho que deu para todo pessoal, né? Para entender bastante. Nós entender, porque a gente também tem dúvida, sabe? A gente fez essa adequação, mas é natural ter dúvida. Sim. Até porque não é o nosso segmento, Sim. certo? Então, eu particularmente consegui entender muita coisa que eu tinha uma certa dúvida, eu não entendia, que também não é o segmento. E eu creio que também o público também deve ter entendido de uma forma meio descomplicada aí como é que funciona mais ou menos isso aí. O que a gente aconselha é realmente seguir, né? Se é preciso fazer, faça a sua adequação, procure um profissional que está atuando nessa área, que são, falando em profissional, não são todos os profissionais que conseguem fazer isso aí, né, Ana? Não, é como eu falo, né? Tem... Olha um exemplo que eu tinha até na cabeça para falar para vocês ali, quando eu falei de dados sensíveis, né? Eu falei de alguns e na lei não diz que a geolocalização é um dado sensível. Só um exemplo. Mas você imagina que aquela geolocalização mostra que você está na igreja tal. Lembra que eu falei que religião é um dado sensível? Sim. Então, né? Tem que parar para pensar e esmiuçar a lei, né? Então, realmente tem que ser alguém que realmente possa te entregar isso. Na verdade, com o tempo a gente vai
policiando, ou vai... A gente se policia, Porque né? Que nem até desde ali desligar a tela do monitor, né? Exatamente, dentro da De não usar mais rascunho, perfeito. né? Coisas que a gente vai se habituando. E é uma cultura, né? E como toda cultura, ela precisa ser vivida. Né? Exatamente. No começo, tem gente que torce o nariz. Né? Tipo, eu não posso deixar mais papel em cima da coisa, mas eu preciso. Não, tudo bem, você pode deixar enquanto você estiver usando. Na medida parou de usar, saiu da mesa, guarda, né? Alguma coisa assim. E daqui a pouco isso vira rotina. Sim, vira rotina, né? Principalmente em empresas assim, que nem tu comentou da área da saúde, né? Imagine, deixa um exame ali em cima da mesa, sai, daí o colega vai ali ver, né? Então, são dados. A área da saúde é uma das áreas que mais tem vazamento de dados. A área da saúde e da educação são as que mais têm vazamento de dados. E da educação, estamos falando de crianças, né? E também tem que ter o dado protegido. Né? Todas as pessoas têm, mas da criança tem que ter um cuidado maior também. Então, era isso aí, né? Creio que deu para passar o que a gente precisava entender, né? Foi um entendimento bem legal, na verdade foi um bate-papo, também para nós isso aí é interessante a gente ficar acompanhando, espero que todos tenham aproveitado. Sim, que tenha descomplicado, né? O LGPD, que esse é o objetivo, né? Se ficou com alguma dúvida, gente, eu estou à disposição. Pode deixar o teu Instagram. @Alana, com 2 N's, amaral.adv. Esse é o meu Instagram da LGPD e qualquer dúvida, eu gosto muito de falar sobre o assunto, então eu estou à disposição. Até é bom te acompanhar, né, nas redes sociais, porque ela traz bastante dicas. Todos os dias tem uma novidade. Eu trago essas dicas do dia a dia, do que pode, do que não pode, né, algumas dúvidas que as empresas têm. Então, ali sempre tem conteúdo legal. Então, certo. Muito obrigada. Agradecemos por ter aceitado o convite. Foi uma honra muito grande para a Amaral Contabilidade poder compartilhar com esse momento dessas informações. Agradecemos o pessoal que está nos acompanhando. Tem toda uma equipe por trás, nos bastidores aqui da São Chico Podcast, que é uma equipe muito fantástica, que também está conosco aqui. A gente agradece a todos e vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana e boa tarde a todos. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Isso aí.